vocês estão? Espero que esteja tudo bem, que todos estejam se cuidando aí nessa quarentena. Vamos para mais uma aula hoje. Na última aula ficou uma aula bem longa, né? Mas a gente falou bem detalhadinho, bem explicadinho sobre senos e cossenos de arcos. Agora a gente vai falar sobre aquela relação trigonométrica que faltou, né? Vamos falar sobre tangente de um arco. Então a gente vai ver como que a gente encontra a tangente no círculo trigonométrico. Nós já vimos que o seno é o eixo vertical, sem sono, lembram? E o cosseno, o eixo horizontal com sono, tudo bem? Agora, a tangente, onde vai estar essa tangente no círculo trigonométrico? Vou pegar uma reguinha aqui, uma reguinha não, um esquadro, na verdade. A tangente no círculo trigonométrico, ela vai ser tangente ao círculo, olha só que fácil de lembrar, nesse ponto da origem dos meus arcos. Os meus arcos não se originam todos aqui, no ponto A, 1, 0. Então, a tangente, ela vai ser uma reta vertical aqui. Então, esse eixo seno, esse eixo cosseno e aqui a tangente. Vou até anotar de uma cor diferente aqui. Para vocês gravarem que esse é o eixo da tangente. E como que a gente vai achar a tangente dos arcos? Vamos ver um arco para cada quadrante aqui do meu círculo trigonométrico para a gente ver como que encontra a tangente. Primeiro arco. Vamos pegar um arco, sempre tem origem aqui e ele vai terminar aqui. Tá? Meu arco vem daqui até aqui. Como que eu acho a tangente? Pego esse ponto do meu arco, ligo ele na origem, ponto do meu arco, e aqui eu prolongo até o eixo da tangente. Esse valor daqui até aqui, o comprimento desse segmento, é o valor da minha tangente. Para esse caso, arcos no primeiro quadrante, a minha tangente é positiva ou é negativa? A origem do meu eixo de tangente é aqui, ó, junto com a origem do meu seno, no mesmo lugar aqui da origem do meu seno. Então aqui, se a minha tangente bateu aqui, essa tangente, ela é positiva, certo? Tá, vamos pensar nesse lembrete que eu coloquei aqui também. Lembra que eu falei para vocês que a tangente, ela é o seno sobre o cosseno? Nesse quadrante aqui, o seno é positivo e o cosseno também é positivo. Lembra que a gente viu na última aula? Então, positivo dividido por positivo vai dar positivo. Então, a tangente aqui, ela é positiva. Vamos pegar um arco simétrico a esse aqui. Arco simétrico no segundo quadrante aqui. Pegar esse arco. Arco que tem origem aqui e chega aqui, certo? Como que eu acho a tangente desse arco no segundo quadrante? Vou prolongar aqui. Na origem, até encontrar a reta da tangente. Nesse caso, ele vai vir para cá, vai chegar aqui. O valor de 0 até esse ponto onde bateu é a tangente desse meu arco que eu marquei em verde aqui.
Esse canetão verde não é muito bom, mas acho que deve dar para vocês enxergar. Deixa eu olhar. Dá para enxergar mais ou menos. Aqui, a tangente deu daqui para baixo. Isso é positivo ou é negativo? Aqui é tangente negativa. Lembrando dessa relação, tangente seno sobre cosseno. Nessa região aqui, nesse quadrante, seno é positivo, cosseno é negativo. Se eu dividir o positivo pelo negativo, vai me dar uma tangente negativa. Vamos pegar um arco no terceiro quadrante agora. Novamente, vou pegar um simétrico ali, só pra gente... Pegando meu arco no terceiro quadrante aqui. Como que eu acho? A tangente, prolongo até a origem. E daí, até encontrar o eixo das tangentes. Aqui, tangente é positiva, a gente já viu pro primeiro quadrante. Então, uma coisa que a gente tira aí já de arcos simétricos. O arco do primeiro e do terceiro quadrante, se eles forem simétricos, eles têm tangentes iguais. Por quê? Aqui, seno e cosseno positivo. Positivo dividido por positivo dá positivo. E aqui? Aqui os dois são negativos. Então, negativo dividido por negativo vai dar positivo. Tá? Se os arcos são simétricos, a gente já viu na última aula que o módulo do seno e do cosseno é o mesmo. O que diferencia é só o sinal de um ou de outro, dependendo do quadrante que eles estão. Tá? Por isso que nesse caso as tangentes deram iguais. Então vamos pegar só o último aqui, no último quadrante. Pra gente fazer essa observação. Vou pegar esse simétrico aqui, né? Daqui para baixo. Daqui para baixo. Encontrei esse ponto aqui. Como que eu faço para achar onde é a tangente? Encontro a origem. E essa reta que encontra o ponto na origem, eu prolongo até o eixo da tangente. Aqui também, tangente negativa. Por quê? Cosseno é positivo, seno é negativo. Se eu divido o negativo pelo positivo, eu tenho um resultado negativo, certo? Só dei uma limpadinha aqui no círculo trigonométrico para a gente ver as tangentes de 4 arcos fundamentais aqui que eu peguei para a gente ver, certo? Quais são esses arcos? Aqueles que a gente sempre está trabalhando com eles. O arco de 0, de 90, de 180 e de 270 graus, certo? Então vamos aqui, primeira coisa. Tangente de 0 graus. Onde está o meu 0 graus? 0 graus está aqui? Ou 0 radianos? Está aqui, não está? Onde isso toca no meu eixo da tangente? Isso é a própria origem do meu eixo da tangente, não é? É o 0. Então, a tangente de 0 graus é 0. Lembrando da regrinha, tangente é seno sobre cosseno. Qual que é o seno de 0? 0. E o cosseno de 0, 1. 0 dividido por 1 dá 0. Então, a tangente de 0 é 0. Próximo arco, 90 graus. Onde é meu arco de 90 graus? Eu venho aqui do 0 e paro aqui. Se eu prolongar isso até a origem, prolonguei até a origem, e agora eu vou prolongar até
encontrar meu eixo da tangente. Eu vou achar o meu eixo da tangente? Não vou, né? Porque essa reta aqui, ela é paralela ao meu eixo da tangente. Então, elas nunca vão se cruzar. Eu nunca vou encontrar esse seno. Por quê? O seno de 90 graus, a tangente de 90 graus, ela não existe. Lembra? Tangente, seno sobre cosseno. Seno de 90 graus, 1. Cosseno de 90 graus, 0. A gente sabe que eu não posso dividir nenhum número por 0, certo? Então, nesse caso, a tangente de 90 graus não existe. Tangente de 180 graus. Meu 180 graus vai terminar aqui. Vou pegar do 0, vou trazer até aqui, certo? O que eu vou fazer agora? Prolongar isso até a origem e da origem até o eixo da tangente. Opa, encontrou o eixo da tangente no mesmo lugar que o 0, não foi? Então aqui é 0. Seno de 180, 0. Cosseno de 180, menos 1. 0 dividido por menos 1, 0. E a de 200 e... Eu coloquei 240 aqui, tá errado, gente. É 270. 270 graus. Que vai cair aqui. Mesma coisa do 90, né? Vou prolongar até a origem. Isso aqui, paralelo ao eixo da tangente. Mesma coisa do 90. O cosseno aqui, ele vale 0. Eu divido por 0, isso não existe. Certo? Então, tangente de 0, 0. Tangente de 180, 0 também. Então, aqui a tangente é 0, aqui a tangente é 0. Aqui e aqui não existe tangente. Beleza? Bom, a gente vai ver aqui agora, para terminar essa aula, outras relações trigonométricas. O que a gente já viu de relação trigonométrica agora? As três principais: seno, cosseno e tangente, certo? A gente viu isso no triângulo retângulo primeiro e depois no círculo trigonométrico. Agora, a gente vai ver outras relações trigonométricas. Tem mais 3 relações aqui para a gente ver. Quais são essas? Cotangente, secante e a cossecante, tá? A gente vai ver que elas estão relacionadas às outras 3 que a gente já viu. Então, isso fica facinho, mata facinho aí. Vamos lá. Cotangente. O que é a cotangente? Cotangente, ela é cotangente de x, de um arco qualquer, de um ângulo qualquer, ela é o inverso da tangente. Então, ela é 1 sobre tangente. Se a tangente é seno sobre cosseno, a cotangente vai ser cosseno sobre seno. Então, não tem erro. Cotangente é o inverso da tangente. 1 dividido pela tangente, certo? E agora a secante. Secante, ela é o inverso do cosseno. Então, secante de x é 1 sobre cosseno de x, tá? Secante, inverso do cosseno. E a cossecante, não confundam secante com secante. A cossecante, ela é o inverso do seno. 1 sobre seno de x. Então, não grave pela primeira letra. Ah, secante é o inverso do seno? Não. Secante é o inverso do cosseno. Gravem aqui, ó. Terceira letra. C. Cosseno. Terceira letra. S. Seno. Secante, inverso do cosseno. Cossecante, inverso do seno.
Partindo dessas três relações que a gente tem aqui, lembra que eu passei uma relação fundamental para vocês na última aula? Qual era a nossa relação fundamental? Que o seno de x ao quadrado, o seno ao quadrado de x, né? Mais o cosseno ao quadrado de x era igual a 1. Partindo dessa relação fundamental, a gente vai ter mais duas relações fundamentais que vão envolver essas novas relações trigonométricas. Vou pegar aqui, quais são elas? Eu tenho essa relação aqui, ó, que a secante ao quadrado de x, ela é igual a 1 mais tangente ao quadrado de x. E a cossecante ao quadrado de x, ela é igual a 1 mais a cotangente ao quadrado. Então, se eu pego, consigo relacionar seno com cosseno, consigo relacionar secante com tangente e consigo relacionar cossecante com cotangente. Vou grifar isso daqui. São as duas novas relaçõezinhas que a gente tem. E vamos ver um exercício, exemplozinho agora, para a gente entender algumas dessas coisas dessa aula. Vamos lá para um exemplozinho aqui para a gente terminar a aula de hoje. O que a gente tem nesse exemplo? Sendo o seno de x igual a menos 4/5 e o x, ou seja, esse arco que eu estou trabalhando, ele está entre 2π e 3π sobre 2. Então, ele é maior que 3π sobre 2 e menor que 2π. Quero calcular o cosseno, a tangente, a cotangente, a secante e a cossecante desse meu arco. Então, vocês viram que eu dei o seno, só o seno, não sei nem qual é o meu arco, só sei o seno. E a partir disso eu quero calcular todas as outras 5 relações trigonométricas. Vamos ver como isso é facinho de fazer. Primeiro, vamos localizar no círculo trigonométrico a região onde esse arco que eu falei se encontra. Ele já me disse que é entre 2π e 3π sobre 2, né? Onde é 3π sobre 2? Aqui embaixo. Onde é 2π? Aqui. Então, esse arco, ele vai estar por aqui. Nessa região, o que a gente sabe? A gente sabe que o seno é negativo. Ele já me deu um seno negativo. A gente sabe aqui também que o cosseno, ele é, ó, tá daqui pra lá, positivo. E a tangente? Tangente é seno sobre cosseno. Negativo sobre positivo. Tangente aqui é negativo. As outras relações são só uma... vão seguir o mesmo sinal aqui, né? A cossecante é 1 sobre o cosseno, sobre o seno, desculpa. Cossecante 1 sobre seno. Então, se o seno é negativo, a cossecante vai ser negativa. Secante, 1 sobre o cosseno. Se o seno é positivo, a secante vai ser positiva. Cotangente, 1 sobre tangente. Então, se a tangente é negativa, cotangente vai ser negativa também. Mas vamos lá, devagar. Vamos calcular um a um aqui. Vamos pegar primeiro, calcular o cosseno. Como que eu calculo o cosseno tendo o seno? Vamos tirar dessa relaçãozinha aqui, ó. Cosseno ao quadrado de x mais
cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, se eu isolar o cosseno aqui, ó, cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos seno ao quadrado de x. Cosseno ao quadrado de x vai ser igual a 1 menos seno ao quadrado de x, menos 4/5 elevado ao quadrado. Cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos. Negativo, vou levar ao quadrado, vai ficar positivo, tá? Vou só manter esse menos, que é esse que está fora do parênteses aqui. 4 elevado ao quadrado, 16. 5 elevado ao quadrado, 25. Então, o cosseno ao quadrado de x vai ser igual a 1 menos 16 sobre 25. Como que eu faço aqui? Passar tudo para o denominador 25. 25 dividido por 1, 25, vezes 1, 25, menos o 16 aqui. Quanto que dá 25 menos 16? 9/25. Então, vou passar daqui para cá. Cosseno ao quadrado de x é igual a 9 sobre 25. Cosseno de x vai ser a raiz de 9 sobre 25. Positiva ou negativa? Raiz positiva ou raiz negativa? Cosseno é positivo. Então, é a raiz positiva. Qual que é a raiz de 9? 3, né? Qual que é a raiz de 25? 5. Então, o cosseno de x é 3 sobre 5. 3/5. Vou deixar o igual aqui para a gente ir colocando. Vamos para a letra B. Tangente. Como que a gente vai fazer a tangente de x? Se eu tenho seno, tenho cosseno, vou só dividir o seno pelo cosseno. Tangente é seno dividido pelo cosseno. Tangente de x vai ser, então, seno de x menos 4/5 dividido pelo cosseno, 3/5. Como que eu faço isso? Copio o primeiro, multiplico pelo inverso do segundo, certo? Aqui 5, corto com 5, fica menos 4/3. Viu que já saiu negativo? Era o que a gente já tinha encontrado aqui. Então, a tangente de x nesse caso é menos 4/3. Cotangente de x. O que é a cotangente? 1 sobre tangente. É só eu inverter a tangente, né? Se a tangente é 4, menos 4 sobre 3, a cotangente vai ser menos 3 sobre 4. Facinho, né? Secante. Secante é o inverso do cosseno. Se o cosseno é 3 sobre 5, a secante vai ser 5 sobre 3. Beleza? E a cossecante, o inverso do seno. Se o seno é menos 4 sobre 5, a secante vai ser, a cossecante, desculpa, menos 5
sobre 4. Certo? Bom, gente, isso aqui por hoje. Espero que vocês tenham entendido. Saibam que qualquer coisa vocês podem vir falar comigo. Vou soltar uma listinha que vai envolver agora todas as relações trigonométricas, não só mais seno e cosseno igual ao último. E para vocês irem treinando isso daí, tá? Qualquer coisa, a gente marca uma livezinha, se vocês tiverem dúvidas, tá? Vou marcar uma live conforme vocês virem me falando que tem dúvida, que precisa. E a gente resolve alguns exercícios dessa parte, tudo bem? Uma boa semana para vocês. Até a próxima aula e se cuidem. Caramba, quanto